Bom, daqui a pouco as manifestações de vocês. Agora um serviço de utilidade pública, porque amanhã, tirando o serviço essencial, né, o serviço de urgência nas UPAs, os médicos não irão trabalhar no período da tarde aqui em Florianópolis, porque vão participar de uma assembleia. Mas quem vai nos falar sobre isso é o Dr. Dimitri Cardoso de Matos, que é diretor do Sindicato dos Médicos em Santa Catarina. Dr. Dimitri, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, tudo bem. A discussão é sobre o plano de cargos, carreira e vencimentos. Já está valendo no município de Florianópolis esse plano? Não, esse plano ainda não foi incorporado ao nosso salário. Mas tem que ser aprovado na Câmara, já foi aprovado? Não, já foi aprovado. Já foi aprovado. Mas ele ainda não está em exercício. Por isso que houve a proposta da Prefeitura para que esse plano fosse, inicialmente fosse chegando ao que esse plano nos diz, né? Ele tem prazos, né? Entendi. E os médicos ainda estão aguardando a proposta do prefeito para o próximo aumento de salário. Porque a gente está sem reajuste a longo período, aguardando a retirada do desconto legal em nosso salário. Tá, deixa eu entender o seguinte, antes de falarmos do plano, amanhã, qual é o período então? É todo o período da tarde então que fica sem atendimento, com exceção à UPA? Sim, isso? Amanhã à tarde, período da tarde inteira. Tá, só a UPA vai funcionar? A UPA nunca para, né? Sim. O Sindicato dos Médicos sempre orienta que os serviços de urgência e emergência, como são as UPAs e as emergências, não devem nunca parar, mesmo em estado de greve. Tá, então tá. Vamos falar mais sobre esse assunto daqui a pouco, depois do repórter CBN. 13h04, nós seguimos aqui a entrevista com o Dr. Dimitri Cardoso de Matos, que é diretor do Sindicato dos Médicos. A notícia importante aqui para o público em geral é que amanhã, no turno da tarde, não vai haver atendimento nos postos de saúde, enfim, com exceção às unidades de pronto atendimento, as UPAs, porque os profissionais da área médica do município vão estar em assembleia para discutir o plano de cargo e salário. O que se espera do ponto de vista de acordo? A assembleia pode deliberar pelo quê? A Assembleia, nós estamos primeiro aguardando a proposta do prefeito. Se nós tivermos a proposta de qual será o enquadramento real do nosso salário ao plano de cargos de salários e vencimentos, aí nós podemos decidir ou não pela greve. Mas os médicos, o Sindicato dos Médicos está orientando que os médicos ainda não entrem em greve, apesar de postergarmos, o prefeito ter postergado e muito essa proposta. Nós tivemos uma reunião em fevereiro e o prefeito nos pediu mais tempo esperando como ficaria o primeiro quadrimestre, para dele poder calcular o quanto que ele poderia aumentar o nosso salário, não só o nosso como para todos os funcionários da saúde. Só que daí nós aguardamos, passou o quadrimestre, já estamos, ele falou que no primeiro trimestre, no início de abril ele já teria essa proposta, nós já estamos no final de maio e ainda não temos ela concretizada. Sim. Vocês têm alguma informação se ela será apresentada até a Assembleia de amanhã? Já foi solicitado algumas vezes, e sempre que a gente tem uma Assembleia, tem os trâmites legais, a gente não pode deflagrar a greve de um momento para o outro. Nós temos que informar todo o público, que os médicos entrarão em greve ou não. Então, nós precisamos de um período. Por isso que teve uma greve dos servidores, só que teve um juiz que foi contra essa greve, porque não teve o período de 72 horas. Então nós, nessa primeira assembleia do Sindicato dos Médicos, vamos analisar a proposta ou não, se não existi-la, nós vamos analisar a situação e vamos pensar sim em entrar em greve, se não tiver nada concreto. Eu não estou me lembrando de algum movimento paredista assim, de greve envolvendo médicos aqui no município. Já houve? Teve em 2012 teve um indicativo de greve, mas os médicos não chegaram. Nós sempre tentamos chegar num acordo, claro. Antes porque pela nós responsabilidade, entendemos a responsabilidade que tem um médico frente à população. Nós não queremos paralisar. Amanhã eu vou trabalhar de manhã, só que eu espero que a população entenda que nós temos que entrar em assembleia amanhã à tarde para conversarmos e discutirmos, porque os médicos da prefeitura estão bem ansiosos quanto ao salário que hoje ele é muito defasado em comparação às outras regiões.
Eu vejo que muitos médicos do município já pediram demissão. Nos últimos 6 meses, 24 pediram demissão. É mesmo? 6 se aposentaram. E nós precisamos mais médicos para trabalhar aqui em Florianópolis. Em 6 meses, 24 médicos? 6 meses, 24 médicos pediram demissão. E eu vejo que muitos desses que eu falei são meus amigos que saíram daqui para trabalhar em Palhoça, em São José. Pagam mais? O salário é bem melhor do que Qual aqui. É o valor médio aqui em Florianópolis? É que depende muito qual é o nivelamento, quanto tempo que tem na prefeitura. Inicial gira em torno de R$6.000 com todos os benefícios, tudo que tem junto. Tá, e Palhoça e tal, paga quanto? Em torno de R$9.000, R$10.000. Paga mais. Paga mais. Bom, mas aí não vai... Tem aquela coisa, né? Tá com toda a base aqui, família aqui... Isso eu estou falando 40 horas semanais. Né? Então tem médicos que se dedicam. Eu sou médico que trabalho na prefeitura, já estou há mais de 4 anos, só que eu não trabalho, eu sou 40 horas ainda, mas eu sou especialista. Tem muitos médicos que trabalham exclusivamente para a prefeitura. Então, às vezes, tu tem que ter uma proposta para que ele se dedique exclusivamente para trabalhar na prefeitura e que ele ganhe pelo menos o índice inflacionário, que hoje a nossa inflação está aí, né, de volta, sim, sem dúvida, todo vapor, e nós não temos a gente está tendo uma diminuição real do nosso salário. Em função dessa saída de 24 médicos da Prefeitura de Florianópolis nos últimos 6 meses, houve reposição? Pois então, eles chamaram 70 médicos, 40 já pediram para sair no mesmo momento. 40 nem aceitaram entrar na prefeitura. Eles passaram em concurso público. Isso da lista de espera, assim? Da lista, enfim? Sim, eles chamaram no ano passado e abriram 3 vezes o processo seletivo e não conseguiu preencher. Mas esse período eles chamaram 70. Não conseguiram preencher. Em qual período isso? De julho do ano passado até agora. Chamaram 70 e quantos ficaram? 40 já pediram para sair no mesmo momento. Alguns pediram. E dos médicos que tem hoje na prefeitura, os especialistas, que são a maioria, dos especialistas, 70% pediu redução de carga horária. Mais de 70%. O que eu imagino o seguinte... Então, ao invés de 40 horas, vira 20. É como se vários médicos fossem embora da prefeitura ainda. Claro, porque eu fico imaginando o seguinte, né? O médico, de repente, passou no concurso aqui e tal, de repente ele vê uma oportunidade aqui em Biguaçu, em São José, Palhoça, enfim, com um salário bem mais vantajoso, ele pede as contas e vai embora, né? Sim, o nosso prefeito se elegeu e em reunião conosco falou que os médicos de Florianópolis receberiam o melhor salário da região. Hoje o que encontra-se é justamente o contrário. Os médicos hoje aqui em Florianópolis têm o pior salário de todo o estado. Tá. E isso prejudica a dedicação dos médicos para ficar aqui, né, pelo menos na nossa região. Mas se você não valoriza, de repente os melhores profissionais acabam saindo, né? Porque vão receber novas oportunidades em outros lugares, enfim. Essa saída de 24 médicos nos últimos 6 meses compromete o atendimento? Na medida em que não se conseguiu repor? Compromete bastante o atendimento, principalmente que não há um segmento. Então os médicos, que eu vejo que os médicos entram na prefeitura de Florianópolis, trabalham por um período e logo já estão pedindo demissão. Isso, o segmento, principalmente médico que é de posto de saúde, então um dia a senhora vai lá, está com pressão alta, vai no posto, aí ela vai 3 meses depois, já é um outro médico, ela vai mais 6 meses depois, tem um terceiro médico. Então isso prejudica o segmento, o atendimento, a dedicação do médico ao SUS. Que coisa, hein? Bom, a Assembleia vai ser amanhã, que horas? Amanhã às 15 horas no FLOP, no Florianópolis Palace Hotel. Quer dizer, de infraestrutura a gente está bem, ou não? Comparando pelo que há pelo Brasil, enfim, infraestrutura física, materiais, enfim, nós estamos bem? Eu não gosto muito da comparação com o Brasil, né? Porque o Brasil se for comparar com o primeiro mundo, mas é razoável. Hoje a infraestrutura que a gente tem, apesar da população crescer muito, principalmente no período do verão, que tem um pico populacional, o serviço de centro de saúde está adequado, mas o de UPAs ainda é inadequado. Lá na UPA Norte tem uma demanda muito grande e essa demanda é crescente e muito me preocupa, mas comparando com o resto do Brasil, sim, a nossa infraestrutura é melhor. Pois é. E hoje nós temos aí uma demanda crescente que acontece na temporada de verão. E eu imagino, né? Bom, o senhor não é gestor, né? Gestor de unidade, né? Não sou gestor. Agora, para o gestor deve ser um pepino tremendo, né? Porque de repente, o médico pede demissão até o cara eu vejo entrar para o serviço público, chamar o cara da lista. Pediatria nas UPAs, todo mês tem uma dificuldade muito grande para conseguir fechar a escala. Então, às vezes, onde era para ter 2 pediatras, tem um, ou às vezes não tem nenhum pediatra no período. Isso prejudica muito. Sim, a população tem toda a razão em cobrar, né? Cadê o médico? Não tem médico, enfim, né?
e acaba sobrando para o médico único que está lá no local. E então, aquilo lá sofre de estresse depois, porque fica claro, sobrecarregado. Sim. Né? Hoje tem controle de jornada do médico, tem... Todos os médicos batem ponto, entram e saem, tudo ponto eletrônico. Todos fazem a carga horária que é prevista. Que bom. Então tá, amanhã então teremos atendimento na parte da tarde apenas nas UPAs, em função da Assembleia dos Médicos. Hoje, agora, 13h11, 21 graus a temperatura. O senhor diria que a tendência é mais aí pela continuidade do serviço? Também acho que é difícil falar alguma coisa se não chegou a proposta da Prefeitura. Pois então, né? Na terça-feira, amanhã, nós iremos conversar sobre esse assunto. Claro que se ao longo da semana não tivermos nenhuma proposta ainda, nós estamos aguardando desde o começo do ano, eu acredito que teremos que pensar e ir para o outro lado, um lado um pouco mais... pensando sim em aderir à greve. Acredito que nós tenhamos uma resposta da Prefeitura até lá. Dr. Dimitri Cardoso de Matos, diretor do Sindicato dos Médicos em Santa Catarina. Muito obrigado pela sua atenção aqui conosco. Muito obrigado pelo serviço de informação, Renato. Obrigado pela sua atenção. Este é o Notícia na Tarde aqui na CBN Diário.